alegria ver todos os amados e queridos irmãos aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Convido todos, portanto, a colocarem-se em pé e vamos cantar duas estrofes do hino 370. No Cantor Cristão, hino de número 370, cantaremos a primeira e a última estrofes deste hino. Meu Mestre divino, ó Jesus, meu Senhor, eu creio em Ti, sim, creio em Ti. Força recebo, sustento e vigor, quando, Senhor, creio em Ti. 370, primeira e quarta estrofes deste hino. Ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque findando este dia, aqui estamos agradecidos ao Senhor, louvando ao Senhor por esse momento tão especial de culto a Ti, Senhor. Tudo que o Senhor permitiu neste dia, quantas alegrias, quantas bênçãos. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor aceite este culto que prestamos ao Senhor. Os hinos cantados, os hinos tocados, a Tua palavra. Ó Senhor amado, estamos aqui reunidos em Teu nome para Te glorificar, para Te exaltar. Muito obrigado pela Tua igreja, obediente e fiel, pela nova classe de preparação para o batismo. Obrigado pelos irmãos, ó Deus, que desejam preparar-se para esse passo de obediência ao Senhor. Agradecemos ao Senhor também porque a igreja tem orado pelas pessoas, ó Deus, que servem ao Senhor nos campos distantes, como a irmã Marilene, lá na Bolívia, como o pastor Miguel, irmã Juliane, e agora o pequenino Danilo, que o Senhor enviou a eles, lá no Peru, pastor Alex, irmã Elizabeth, hoje é o aniversário dela, lembramos com alegria, Senhor, da Tua serva, pedimos as ricas bênçãos dos céus, sobre aquela família de missionários, as suas filhas também, todos consagrados ao Senhor. Os demais missionários que a Tua igreja tem orado. Em março teremos aqui a presença do pastor Juliano, da irmã Evelyn e seus filhos, que vêm lá do México, Senhor, também têm sido apoiados pela Tua igreja com ofertas especiais de amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo zelo da Tua igreja também, os irmãos que generosamente estão ofertando recursos extras para o pagamento da pintura do prédio, Senhor, um valor caro, mas o Senhor tem trabalhado no coração dos irmãos, que têm sido fiéis, que têm sido generosos. Damos-te graças, Senhor, pela fidelidade dos irmãos nos dízimos, nas ofertas, porque a igreja é uma igreja missionária, apoiando o campo missionário aqui também, Colégio Graciosa, que funciona nas dependências do templo, Senhor, onde centenas de vidas todos os dias passam por aqui e ouvem a Tua palavra. E no próximo mês lembraremos e comemoraremos o 42º mês
ano de aniversário da tua escola aqui. Muito obrigado por essas portas abertas, Senhor, e que 2023 seja também um ano de grandes colheitas, Senhor. Pais de alunos, ex-alunos, familiares de alunos, todos sendo alcançados pelo teu grande amor. Oramos também pela nossa amada irmã Isabel, lá na Lapa, que atravessa por momentos tão difíceis de dor, Senhor. Consola o coração da tua serva, abençoe a cirurgia que ela terá que se submeter também, consola o coração, abençoe o restabelecimento. Também oramos pelo pequeno Rafael, lá na UTI, no Hospital Pequeno Príncipe, e o Senhor, como médico dos médicos, poderoso como o Senhor é. Se o Senhor quiser, o Senhor pode conceder o completo restabelecimento, atendendo às súplicas dos teus servos, Senhor, e que aquela família possa finalmente se reunir em casa. Também oramos ao Pai querido que o Senhor abençoe lá na Turquia, lá na Síria. Oh Deus e Pai, quanta tragédia, quanta dor, quanto sofrimento. Mas o Senhor está falando, e a palavra do Senhor Jesus Cristo, verdadeiro como Ele é, vai se cumprir, está se cumprindo. E Ele falou que antes da vinda dEle, fomes, pestes, terremotos, tudo isso iria acontecer, e é o que estamos vendo, Senhor. As potências estão sendo abaladas, e o Senhor está falando. Ajuda para que todos nós cristãos sejamos sim sensíveis, Senhor. Há um grande adormecimento no mundo, há uma grande apostasia no mundo, uma grande indiferença no mundo, Senhor. Há um esfriamento terrível e mortal. Por isso pedimos ajuda, desperta, Senhor. Fala ao coração de cada cristão, para que não se adormeça, não se acostume com o sono mortal da morte espiritual, mas possa, firmado no Senhor, unido na tua igreja, todos servirmos ao Senhor com alegria. Oramos pelo Brasil, que o Senhor governe o governo do Brasil, que o Senhor esteja no controle de tudo, Senhor, e que haja verdade e justiça, paz e liberdade, ordem e progresso. Clamamos e esperamos no Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, pela tua eterna palavra. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, Senhor, e sejamos tocados pela tua palavra, para uma vida de obediência ao Senhor. Pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Lucas capítulo 8, leremos os versículos 38 e 39. Lucas capítulo 8, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 38 e 39. O Senhor Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, ido onde hoje nós conhecemos como a Jordânia, e ali uma região chamada Gada, ou Decápolis, 10 cidades. Chegando ali, encontrou um homem terrivelmente endemoniado, mas uma legião de demônios estava oprimindo aquela pobre criatura. A situação era horrível, porque, imaginem só, aqueles demônios oprimindo aquele homem. As pessoas o prendiam com cadeias de ferro e ele arrebentava, os demônios arrebentavam. Ele pegava grandes pedras, jogava para o alto e caía em cima dele, porque essa é a intenção do inimigo: matar, roubar, destruir. Essa é a intenção do inimigo. Aquele homem, ele estava desfigurado, machucado, opresso. As pessoas tinham medo de passar por aquelas cercanias, porque era assustador. Ele andava berrando dia e noite, uma situação horrível. Mas o Senhor Jesus chegou ali, o libertou, expulsou os demônios que imploraram ao Senhor: não nos mande para o abismo antes da hora, permita que entremos naquela vara de porcos. E ele permitiu. Eram mais de 2.000 porcos que todos despencaram ali no mar da Galileia. Quando estivemos lá, eu fiquei olhando para aquela região, fiquei pensando: que cena horrível deve ter sido. Mas aquele homem foi curado pelo Senhor Jesus, foi perdoado pelo Senhor Jesus, foi restaurado. Ele andava nu, despido, ensanguentado, ferido. As pessoas, quando chegaram, ficaram com medo, porque conheciam como era aquele homem antes, e agora restaurado, num piscar de olhos. As pessoas ficaram apavoradas, e aquele homem, por ter sido curado, pede ao Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 8, 38 e 31. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha. A maravilhosa vontade do Senhor é a mensagem para nós nesta noite, queridos irmãos. Creio que todos os que estão aqui querem fazer a vontade do Senhor. A nossa vontade é secundária, a vontade dele é superior. Quando fazemos a vontade dele, ele até faz a nossa. Agora, quando nós fazemos a nossa, dificilmente a dele será feita. A maravilhosa vontade do Senhor é que nós preguemos o Evangelho a todas as criaturas. Ele falou em Mateus, capítulo 28. Ele falou em Marcos, capítulo 16. Ele falou em Atos, capítulo 1. Agora há pouco lemos no culto administrativo, Atos, capítulo 1. E ele falando: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Vão até os confins da terra, preguem o Evangelho. Nós estamos nos confins da terra, queridos irmãos. Nós estamos aqui na América do Sul, já no final do mundo. Mais para baixo ali, o Ushuaia é o que chamamos de o fim do mundo. Nós estamos nos confins da terra, e a igreja do passado foi fiel e pregou o Evangelho. Apóstolo Paulo saiu pregando o Evangelho na Ásia, na África, na Europa. O mundo conhecido da época foi alcançado pelo Evangelho. E esta é a maravilhosa vontade do Senhor. Mas como pregar o Evangelho? 4 eficientes maneiras vamos ver nesta noite. Como pregar o Evangelho? 4 maneiras infalíveis para você alcançar muitas pessoas para Cristo Jesus. E a primeira, acabamos de ler aqui: torna para a tua casa. Torna para a tua casa. A nossa casa é o primeiro campo missionário e o mais difícil também para anunciarmos a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós na nossa casa estamos com a guarda baixada e nem sempre estamos vigiando como deveríamos vigiar. E tem olhinhos olhando para nós, e tem pessoas que estão olhando para nós.
A nossa casa é um dos lugares mais difíceis, porém mais eficientes para pregar o Evangelho. Alcançar os filhos, levar os filhos para Cristo, e através do testemunho é a melhor maneira, queridos irmãos. Tenho falado para os irmãos, eu não lembro da maioria das palavras que meu pai falou, não lembro de quase nenhuma palavra, já são 20 anos que ele partiu para estar com o Senhor. Lembro de poucas palavras que ele falou, mas o exemplo dele me arrasta. Eu via no meu pai a presença de Deus, o amor que ele tinha pelas pessoas. Ele se dava pelas pessoas. Se precisasse, ele tirava a camisa para as pessoas. Leva. Ele não tinha nada de si, mas ele ajudava as pessoas, orava pelas pessoas. O nosso lar é o melhor local, embora mais difícil, para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus falou para esse homem. Aquele homem estava tão feliz porque ele estava tão opresso por tantos demônios. Ele foi libertado. Senhor Jesus, eu quero ir com o Senhor, eu não quero mais ficar longe do Senhor. O Senhor Jesus falou, não, você fica, vai para a tua casa e prega o Evangelho. E aquele homem fez um serviço tão bem feito, queridos irmãos, uma dedicação tão grande, porque você não precisa ter o dom de pregar, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem o dom de falar para multidões, nem todo mundo tem. Talvez esse homem não tinha. Mas o que o Senhor Jesus mandou ele fazer é o que ele manda para nós fazermos também. Fala, com grandes coisas Deus te fez. Não precisa inventar, não precisa fazer um esboço de mensagem, é falar o que o Senhor Jesus nos fez. Eu era pecador, agora estou liberto. Hoje de manhã ouvimos sobre o cego de nascença. Ele falou, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu sei. E impactou Jerusalém. Jerusalém ficou alvoroçada. Os falsos religiosos, quem é este homem? Você era um cego de nascença, agora você vê. É isso que as pessoas da nossa casa precisam ver. Que nós fomos transformados. Nem todo mundo tem o dom de pregar, dom da palavra, mas você pode falar o que o Senhor Jesus fez. Se lêssemos alguns versículos antes, o pessoal de Gádara estava tão apavorado que chegaram e pediram, Senhor, retira-te das nossas terras, retira-te das nossas terras. Eles estavam apavorados com o que tinham visto. E o Senhor Jesus falou para Gadareno, fica aqui e prega o Evangelho. Fala o que eu fiz por você. Algum tempo depois o Senhor Jesus cruzou o mar da Galileia de novo, aportou em Gádara, e todas aquelas pessoas, daquelas cercanias vieram para o Senhor Jesus, porque viram naquele homem a transformação. É isso que as pessoas precisam ver, como nós éramos antes, como nós somos agora. É isso que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Anunciemos a sua palavra a todas as pessoas, a começar pela nossa casa. Comece pela sua casa e vai ver a eficiência da palavra do nosso Deus. Em segundo lugar, tenha uma atitude de amor. Além de ir para a sua casa, tenha uma atitude de amor. Está faltando amor no mundo, queridos irmãos. O amor é cantado em verso e prosa, mas é só da boca para fora. Precisamos demonstrar uma atitude de amor para com todas as pessoas. Foi o que o Senhor Jesus fez também. Hoje de manhã na mensagem citamos João 13, versículos 34 e 35. Quando o Senhor Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Não é por cantar, não é por tocar, não é por pregar, não é por falar, é por viver o amor, uma atitude de amor. Uma atitude sincera de amor para com todas as pessoas, para com os de perto e para com os de longe. E o amor é perseverante, queridos irmãos, porque tem muita gente que diz que ama, se você me ama. Tem muita gente que diz que ama, se você faz o que eu quero que você faça. Isso não é amor, isso é uma barganha. O amor é dar-se sem esperar nada em troca. Nós estamos muito mal acostumados. Eu amo se você me ama, eu faço se você faz. Isso não é amor, isso é negócio. Amar é fazer o que o Senhor Jesus fez, é dar-se. Ele se deu a si mesmo por nós. Ele morreu por nós. E assim devemos fazer também, amados e queridos irmãos. Quantas vezes temos que falar
e ter paciência falar de novo, e ter paciência falar terceira vez, e caminhar a segunda milha, e caminhar a terceira milha, com aquelas pessoas que não querem saber nada do Evangelho. Mas se continuarmos perseverantes, falando do amor do Senhor Jesus Cristo, uma atitude de amor, porque o amor não tem prazo de validade. Amar é para sempre. Demonstrar amor através de palavras, através de gestos, através de atitudes, sem esperar nada em troca. As pessoas serão tocadas pelo Senhor. Alguns dias atrás, no final da escola bíblica dominical, a Larissa contou de um grupo de bêbados que estavam no bar, falando mal das mulheres, como é o costume deles fazer. Coisa horrível, mas é o que eles fazem. E cada um criticando a sua esposa e falando mal. E um estava quietinho lá. E depois de falarem muito mal das suas esposas, aí você não vai falar mal da sua esposa? Não. Minha esposa é um anjo. Minha esposa, eu não tenho nada para falar contra. Começaram a zombar dele. Nós não acreditamos. Não acreditam? Querem ir lá em casa para vocês verem? Já era tarde da noite. Todos aceitaram o convite e dirigiram-se para a casa daquele bêbado, que também chegou bêbado em casa. Chamou a esposa e lá veio ela, dócil. Mulher, trouxe aqui os meus amigos, prepara um café para a gente aqui. E foi ela lá para a cozinha, preparou o café sem reclamar nada. Preparou um café, todos tomaram. Imagine o fedor de pinga que não estava naqueles, exalando, horrível. E ela quietinha, serviu o café. Todo mundo foi murcho para cá, porque não tinha nada o que fazer. E ele, o marido, eles queriam saber por que é que você não reclama. Por que? Ela falou assim: é que o meu marido escolheu o caminho do inferno e eu sou uma cristã. E como ele escolheu o caminho do inferno, eu sei que ele vai sofrer eternamente no inferno. Então, enquanto ele estiver aqui sobre a terra, eu quero tornar a vida dele a mais aprazível possível, para que quando ele chegar no inferno, ele vai sofrer eternamente. Pelo menos ele vai lembrar que aqui ele foi bem tratado, ele foi bem. Todo mundo abaixou a cabeça, foi embora. E ele chegou para ela e falou assim: você tem tanta preocupação comigo, com a minha salvação assim? Você tem tanta preocupação? Foi a hora de os dois sentarem e ela falar assim: você escolheu o caminho do erro, você escolheu o caminho do vício, você escolheu o caminho do pecado. Esse caminho não leva para o céu. E no inferno você vai sofrer eternamente. Então, enquanto você está aqui na terra comigo, eu vou tornar a sua vida a melhor possível. Para quando você chegar lá, você lembrar que aqui você teve uma vida. O testemunho dessa mulher, o amor dessa mulher foi tão impactante que aquele homem se converteu. Aquele homem abandonou seus vícios e tornou-se um cristão verdadeiro. Por causa do quê? Da pregação da mulher. Seu bêbado, você está cheirando pinga, mas não me chegue perto com esse fedor. Não, ela, com o amor dela, ela conquistou e deixou uma grande interrogação na cabeça de todos os outros bêbados. Irmãos, temos que ter uma atitude de amor. O Senhor Jesus falou: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Não é por serem membros da Igreja Batista, não é por estar domingo na igreja, isso deve estar, e é o último ponto, mas não é por isso, é por ter amor no coração. Amor com os que nos ferem, amor com os que nos maltratam, amor com os que fazem mal para nós, como o José, e ouvimos hoje de manhã. Os irmãos de José o odiavam, fizeram mal para ele, e ele tornou mal em bênção. Os irmãos de José venderam ele despido para o Egito, e ele mandou os irmãos cheios de vestido de volta para Canaã. Isso é amor.
Os irmãos dele venderam ele e ficaram com dinheiro. Ele pegou o dinheiro dele e deu para os irmãos. Isso é amor. Amor não é receber, amor é dar. Termos uma atitude de amor, queridos irmãos, é a principal marca do cristão. O amor deve ser a principal marca do cristão. Ou não é cristão de verdade? O amor fala alto. O que estamos vendo no mundo é tanta maldade, é tanto egoísmo. As pessoas estão se acotovelando na mediocridade do egoísmo. O amor fala muito alto. O amor não é egoísta. Quando lemos em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não busca os próprios interesses. O amor não suspeita mal. O amor não se irrita. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Nesse mundo egoísta, como precisamos amar como o Senhor Jesus assim nos ensina? Pegue a parábola que você quiser do Senhor Jesus Cristo. Qual é o foco principal de cada palavra? O amor. Qualquer parábola que você pegar, o foco principal do Senhor Jesus Cristo é o amor. Me vem à mente agora a parábola do samaritano. Qual era o foco principal? Qual era o foco principal? O amor. Ali passou um sacerdote que tinha a palavra de Deus somente na mente, somente na Bíblia, mas não tinha no coração. Um homem havia sido assaltado, estava ali caído, machucado, ferido, e passou o sacerdote, diz o Senhor Jesus, passou de largo, não tinha amor no coração. Não adianta conhecer a palavra de Deus e não ter amor no coração. O amor deve ser o enfoque principal na nossa vida. Passou o sacerdote de largo, deixou o pobre coitado ali machucado e ferido. Passou um levita, outro religioso, passou, viu o pobre coitado e passou de largo, não tinha amor. Mas passou um samaritano, um estrangeiro, desprezado pelos israelitas. Passou, estava no seu cavalo, desceu da cavalgadura, viu aquele pobre coitado, derramou azeite e vinho sobre ele, colocou-o sobre a sua própria cavalgadura e foi ele a pé. Ele foi a pé, isso é amor. Ele foi a pé até a próxima estalagem. Chegou lá, tirou do seu próprio dinheiro, não sabia nem quem era aquele pobre coitado. Deu o dinheiro para o dono da estalagem e falou: cuida deste homem, e quando eu voltar, se você gastar mais, eu pagarei. Não sei nem quem é, mas eu tenho amor no meu coração. Quer ter uma maneira eficiente de pregar o Evangelho? Fale na sua casa. Quer ter uma maneira eficiente de pregar o Evangelho? Demonstre amor para com todos. Conheça ou não conheça, próximo, distante, ame a todos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Em terceiro lugar, uma vida cristã autêntica. Irmãos, eu tenho dificuldade para viver nesse tempo dos nossos dias, de tamanha falsificação, de tanta pirataria. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldades hoje até de ir no supermercado. Sabe por quê? Porque eu sou do tempo em que só tinha um tipo de leite ninho, só. Era aquilo e pronto. Não precisava ficar procurando se é esse aqui. Tinha só um tipo de produto. Era lá e comprar e pronto. Hoje não. Eu chego em casa. Não era esse. Esse aqui está escrito assim. Eu sou de um tempo diferente, queridos. As pessoas hoje também estão vivendo fora da autenticidade. Gente que se diz cristã, mas de cristianismo não tem nada. Como precisamos ter uma vida cristã autêntica? Por favor, abra para a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. A nossa vida deve ser uma vida autêntica, transparente, que as pessoas não vejam nenhuma mancha em nós. Como vimos hoje de manhã em Judas, pedra submersa. Você está navegando, não vê a pedra submersa. Gente que não é autêntica, parece que está tudo bem, daqui a pouco dá naquela pedra submersa e é uma tragédia. Sejamos autênticos como o Senhor Jesus falou. Mateus capítulo 5, versículo 16. 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E uma vida brilhante, irmãos, para que as pessoas que estão nas trevas possam ver que nós temos a luz do Senhor Jesus Cristo. Uma vida cristã que ninguém ache alguma mancha.
nenhum acha algum defeito. Meu pai contava de um pastor que chegou na frente do templo, levou um lençol branco que tinha uma pintinha preta. Olha que o pastor abriu o lençol branco e falou: irmãos, o que vocês estão vendo aqui? Uma pintinha preta. Irmãos, o que vocês estão vendo aqui? Uma pintinha preta. Irmãos, é só isso que vocês estão vendo aqui? É, uma pintinha preta. E o pastor falou assim: e o enorme lençol branco, vocês não estão vendo? Só estão vendo a manchinha preta? Só isso. Já aconteceu de você comer uma salada e ficar grudado uma salsinha no dente? Já aconteceu? O que vai chamar a atenção? Não é o seu lindo sorriso, vai ser a salsinha verde no dente. Não é assim. Irmãos, qualquer mancha na nossa vida vai aparecer. Qualquer mancha. Seu Severino Madaluz era nosso amigo pessoal. Nós almoçávamos lá. Ele já faleceu, mas uma vez nós tínhamos muita intimidade com ele. Eu e a Larissa chegamos lá, ele estava com uma mancha de molho de tomate bem aqui do lado. Já são mais de 20 anos, não me esqueço até hoje. Nós rimos muito com ele. O que chamou a atenção foi aquela mancha de molho de macarrão. Uma camisa branca e uma pinta de molho de macarrão ali na camisa. É assim, queridos irmãos, quando nós temos algum pecado. Quando nós não estamos vivendo, brilhando para o Senhor, o que vai aparecer é a mancha na nossa vida. Por isso, resplandeça a vossa luz. Olhem como vocês vivem. Uma vida autêntica, uma vida sincera, uma vida irrepreensível. Mas isso é possível? É possível. É sim. Além do Senhor Jesus, temos mais irmãos na Bíblia que tinham uma vida irrepreensível. Por favor, abra para Daniel, capítulo 6, versículos 4 e 5. Se nós não temos, a culpa não está em Deus, a culpa está em nós, na nossa carnalidade, na nossa humanidade. Precisamos viver mais autenticamente na vida espiritual. Daniel, capítulo 6, versículos 4 e 5. Daniel estava sendo alvo de inveja dos governantes ali da Babilônia. E ele se destacava por ele ser fiel ao Senhor. E armavam laços para pegar Daniel em alguma coisa errada. Daniel capítulo 6, versículos 4 e 5, lemos assim: aqueles homens desiludidos. Quando você vive uma vida autêntica, as pessoas erradas ficam desiludidas, porque eles querem que você também tenha uma mancha. Eles querem que você também erre de alguma maneira. E quando não erramos, eles ficam desiludidos. E foi o que aconteceu quando eles tentaram achar uma mancha em Daniel. Daniel 6, de 4 a 5, 4 e 5. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício algum nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a não ser que procuremos contra ele na lei do seu Deus. Ah, meus irmãos, Daniel assentou no seu coração viver uma vida santa. Já no primeiro capítulo de Daniel, lemos: Daniel assentou no seu coração não pecar. E é isso que nós precisamos fazer. Para que possamos ter uma vida autêntica, devemos assentar no nosso coração: Senhor, eu não vou pecar, custe o que custar. O pecado mancha, o pecado é essa pinta preta. As pessoas não conseguem ver a nossa vida, o lençol, não conseguem ver, só vê a mancha, só vê o erro, só vê o defeito. Daniel vivia uma vida santa, de obediência ao Senhor, e é o que precisamos fazer. Peço desculpas aos irmãos que já ouviram, mas pesa muito no meu coração o testemunho de duas esposas de pastor que chegaram no gabinete pastoral em duas ocasiões diferentes. E uma delas falou assim: é difícil de entender o meu esposo, ele é pastor, mas ele em casa ele é um chucro, ele é um cavalo comigo, com os nossos filhos. Ele entra no carro,
Desce na frente da igreja domingo de manhã, é irmão para cá, é irmão para lá, é beijo para cá, é beijo para lá, prega sobre amor. Eu já até falei, eu quero levar o meu armário lá para a igreja, porque esse é o marido que eu queria ter em casa. Ela falou assim, esse homem que é aqui na igreja, eu queria estar lá em casa. Lá em casa é um carro. Ela falou assim, eu acho que ele é bipolar, porque ele entra no carro, depois de dar abraço em todo mundo, beijar todo mundo, irmão para lá, amado irmão para cá, entra em casa, se transforma no mesmo cavalo chucro desse pai. Briga comigo, briga com os meus filhos. Eu não consigo entender. Líder de uma igreja não é uma vida cristã. Quer pregar o evangelho de maneira eficiente, fazer a vontade maravilhosa do Senhor? Vai para a tua casa, prega o evangelho lá autenticamente dentro da casa, com amor e para todas as pessoas. E em quarto e último lugar, queridos irmãos, algo que tem sido muito grave nos nossos dias: não se ausente dos cultos. Não se ausente dos cultos. Quer pregar o evangelho de maneira autêntica? Não se ausente dos cultos. Por favor, abra para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Está acontecendo algo muito sério nos nossos dias, queridos. As pessoas estão deixando o dia do Senhor, trocando por qualquer outra coisa humana e terrena. Eu não costumo falar o nome de instituições, nem de jornais, mas eu vou falar claramente agora que eu estou muito admirado. Desejo até ir a alguma unidade daquela rede de supermercados de Curitiba e dar os parabéns para a direção do supermercado Jacó. Eles tomaram uma atitude, mas muitíssimo forte. Eles não vão mais abrir a rede de supermercados no domingo. Isto é louvável. Eu nunca fui nesse supermercado, estou com vontade até de começar a comprar lá agora, porque nós temos que apoiar essas pessoas. O domingo é dia do Senhor, e nós vemos no Velho Testamento que por causa do descuido com o dia do Senhor, veio tudo que veio sobre Israel. É o descuido com o dia do Senhor. As pessoas fazem o que bem entendem no dia do Senhor, como se fosse um dia qualquer. Não, não é. O dia do Senhor é para a glória do Senhor, para servir ao Senhor. Quer pregar o Evangelho de maneira eficiente, fazer a vontade do Senhor? Uma das coisas importantíssimas é cuidar, zelar pelo dia do Senhor. Diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento. Eu estou fazendo o que a Bíblia ensina. Exorte os seus irmãos. Exorte, pastor, porque um dia eu vou cobrar de você. O que você fez com o rebanho que eu pedi para você fazer? Numa cidade morava uma mocinha com seu irmãozinho, eles eram órfãos, e ele era paralítico. Ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha trabalho, e ela então achou meio fácil de ganhar dinheiro e começou a usar esse meio para ganhar dinheiro para sustentar o seu irmãozinho. Nós éramos membros de uma igreja e ninguém foi aconselhado. Olha, você está no caminho errado, nós viemos aqui para lhe ajudar. Podemos orar com você, podemos lhe ajudar de alguma maneira. Ninguém fez isso. Muito ao contrário. Começaram a criticar aquela moça. Está vendo? Olha só o que está fazendo por aí. Ganhando dinheiro fácil. Olha só a vida que ela está levando. E o burburinho foi crescer e chegou no ouvido do irmãozinho. Quando ele soube o que a irmã estava fazendo por amor a ele,
Ele não aguentou. Foi rastejando até a ponte do rio e se jogou e se matou. Quando ela chegou em casa, não encontrou o irmãozinho que ela tanto amava, mas chegou a notícia de que ele havia se suicidado por causa da atitude dela. Ela não aguentou. Ela fazia aquilo por amor do irmãozinho, para sustentar o irmãozinho. Ela dirigiu-se até a ponte, se jogou e se suicidou. Os dois corpos foram levados para a igreja, e aí o templo estava lotado. Vamos ver o que o pastor vai falar. O que ele tem para falar de uma moça adúltera como ela? O que ele vai falar? Vamos lá ouvir. Os dois caixões ali. Todo mundo esperando a hora da mensagem. O pastor levantou e falou assim: eu sonhei que cheguei diante de Deus. E Deus perguntou assim para mim: pastor, onde estão as tuas ovelhas? E eu abaixei a cabeça. E Deus perguntou segunda vez: pastor, onde estão as tuas ovelhas? E eu continuei com a cabeça baixa, não tinha coragem de olhar para Deus e não tinha o que responder para Deus, mas Deus insistiu: pastor, onde estão as tuas ovelhas? E eu, sem levantar os olhos para Deus, eu respondi: Senhor, eles não eram ovelhas, eles eram lobos. Não eram. Há demônios. É o que eu estou fazendo aqui, queridos. Não troque o dia do Senhor por momentâneos e terrenos prazeres. Não faça isso. Não deixe a congregação. Não. Custa caro. Custa. Alguns anos atrás, vinha da Lapa um senhor chamado Hertz. Ele e sua esposa vinham. Alguns o conhecem. E a esposa estava interessada de vir na igreja, mas ele não. Ele conhecia o Evangelho, mas... E ela levantava cedo para vir da Lapa, aqui são 100 quilômetros, 1h30. Hertz, vamos para a igreja. Para que tanta igreja? Para que tanta igreja? Já fomos domingo passado. Chegou o domingo de Páscoa. Hertz, vamos para a igreja. Não quero ir para a igreja. E até duvido se a Bíblia é realmente a palavra de Deus. É isso que acontece quando nós começamos a nos afastar da igreja. Satanás vai brincando com a nossa mente. Vai brincando. E o Hertz usou essa expressão. Totalmente. Ela triste porque queria vir à igreja. Já que ele não quer ir, foi para a cozinha preparar o almoço de Páscoa. E ele foi para o quarto dele, ligou o computador, que ao invés de navegar na internet, naufragou na internet. Um ataque cardíaco ali, morreu na frente do computador. Com Deus não se viu. Com Deus não se viu. Ela chegou no quarto, a tela que ela viu era das piores possíveis, e ele morto ali no chão. Vamos para a igreja. Não, para que tanta igreja? Já estou duvidando que a Bíblia é a palavra de Deus. Vem aqui, sentava aqui, sentava. Não deixe a congregação. Não deixe. Quer ser fiel ao Senhor? Então comece na sua casa. Vai para a tua casa. Faça a lição de casa na sua casa. Ame os seus pais, os seus irmãos, a sua esposa, o seu marido, seus filhos. Ame, ame. Viva com amor. Há um preço a pagar. Há um preço a pagar, mas viva. Foi o que o Senhor Jesus fez. Vamos viver autenticamente, com amor no nosso coração, por todas as pessoas.
A Bíblia diz: com as nossas palavras nós levantamos uma pessoa, com as nossas palavras nós derrubamos uma pessoa. Já perceberam? Vamos usar palavras de amor. Eu gosto de falar para vocês nas mensagens: amado irmão. Não falo assim com vocês? Vamos usar isso é importante. Amado irmão. Não fica falando: oh cara, isso é ridículo, é nojento, é vergonhoso. É irmão, amado irmão, amado irmão. Já tenhamos uma vida autêntica, não seja mais um dos falsificantes aí pelo mundo e falsários do mundo e falsifica, não seja mais um. Vamos viver uma vida autêntica e seja fiel na casa do Senhor. 42 anos eu convivi com meu pai, e em 42 anos, só 2 domingos eu vi meu pai fora da igreja, só 2 domingos, em 42 anos. E esses 2 domingos ele estava internado no nosso abençoado Hospital Angelina Caron, antes de partir para o céu. Se não fosse por isso, ele estava aqui na casa do Senhor. Ele vinha doente, mas ele vinha. Doente vai estar em casa, vai estar aqui, mas aqui pelo menos está sendo abençoado pelo Senhor. E quanta gente na hora do culto, ai, estou com dor de barriga. Aí começa tanta coisa. O inimigo que não quer que você esteja. Sejamos fiéis ao Senhor, queridos. Todos os dias eu falo com aquela nossa amiga lá da Letônia, peço que os irmãos orem. Terça-feira, Sibila está lá, e terça-feira a Sibila convidou ela para almoçar, vão almoçar juntas ali. Eu oro muito pela salvação dela, todos os dias eu falo: Inta, já orei por você, pela sua salvação, pelo seu filho, pela sua família. O pai dela nasceu num ambiente cristão, num lar cristão, mas ele se revoltou contra Deus, porque ele foi levado para a Sibéria e sofreu muito lá. Ele se revoltou contra Deus. Ainda quando era pequenininha, a avó levava ela na igreja batista de Saulo. Ela ia na escola bíblica dominical, ela ia no culto, mas a avó faleceu e o pai não queria saber nada de Deus. Hoje ainda está totalmente longe, ainda está no budismo. Seus irmãos querem dar crédito. Deixou a igreja, não deixando a congregação como é costume. Pais, olha a responsabilidade que vocês têm, olha a responsabilidade. O seu Gunas vai ter que responder diante de Deus. O irmão Ricardo hoje de manhã falou sobre o trono branco. Todo mundo não salvo vai estar diante do trono branco e vai ter que responder para ele. Aquele homem vai estar. Eu oro pela salvação. Já está com 83 anos. Uma hora Deus vai chamá-lo. E ele vai ter que responder diante de Deus. Por que todos os seus filhos estão no caminho das trevas? Por quê? Por quê? Porque ele é responsável. Ele é o responsável. E ainda fala assim para mim: e a minha mãe não consegue se perdoar por ter se casado com um homem que não tem Deus. Minha mãe, 56 anos casada, ela falou, ela não se perdoa, porque ela casou com um homem que não crê no Senhor e criou todos os filhos fora do caminho do Senhor. Que tristeza! Peço que os irmãos olhem, terça-feira, lá são 5 horas de diferença, se os irmãos lembrarem, para que seja uma boa conversa, subida com ela ali, falando do amor do Senhor, para aquela alma eterna. Todos os dias nós oramos, uma alma eterna, passou perto de nós, e nós podemos pregar o Evangelho para ela também, e para as pessoas que estão fora do caminho do Senhor. Vai para a sua casa, vai em paz, vai com amor no coração. Seja autêntico e seja fiel ao Senhor e deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Ele vai ver a sua sinceridade, a sua autenticidade, e Ele vai operar maravilhas na sua vida. Irmãos, desculpa, eu sei que a gente já está em cima da hora do final do culto, mas fazem alguns dias, algumas semanas, que eu estou sentindo no meu coração que eu devo vir falar novamente um testemunho que aconteceu conosco. E hoje foi a confirmação, através de manhã, que a irmã Larissa falou sobre o sentimento. Desculpa. E o pastor falando hoje sobre domingo. Vocês sabem que há 4 anos atrás, exatamente 4 anos, Deus nos deu um empreendimento lindo. Desculpa, eu estou tremendo, eu não sou assim, eu sou bem eufórica. Mas nesse momento eu estou sentindo a presença do Senhor comigo e preciso falar.
Dia 8 de fevereiro de 2019, nós inauguramos a Quinta Betel Eventos. É uma chácara linda, muitos aqui conhecem, que é voltada para eventos, todos os tipos de eventos. O pastor foi convidado por nós para fazer a inauguração. Nós queríamos fazer um culto de ação de graças entregando ao Senhor. Nós fizemos, mas antes o pastor falou: irmã Eliane, irmão Gil, eu vou fazer esse culto, será um maior prazer, mas eu espero no Senhor que vocês não trabalhem aos domingos. E nós falamos: não, pastor, nós não vamos trabalhar aos domingos. Isso foi o Senhor que nos deu e nós não vamos trabalhar aos domingos. Fizemos o culto, foi lindo. 2 meses, nem 2 meses depois já fizemos a primeira festa e foram vindo festa. Mas a tentação foi grande. E nós começamos a fechar contratos sim do domingo. Era muito grande. A gente falava: não, mas Deus não ia dar um empreendimento desse tão lindo pra gente, tão caro, que foi um investimento altíssimo, para nós não trabalharmos no final de semana. Vamos trabalhar. E trabalhávamos sábado o dia inteiro, e não era só final de semana, porque daí tem todo o preparo da semana, atendimentos, e começamos a trabalhar aos domingos. Então fazíamos as festas no sábado de madrugada entrávamos com a equipe de limpeza no salão, porque a gente não consegue ficar parado, trabalhávamos na madrugada toda e trabalhávamos no domingo. Conclusão, não vínhamos à igreja, paramos de vir à igreja. Vínhamos um domingo sim, o outro não, e assim foi indo, e contratos vindo. E o pastor começou a nos chamar a atenção, em amor, nós sabemos disso, vários irmãos já foram chamados a atenção, o pastor já chamou a atenção em amor. Mas no nosso coração vinha o sentimento do inimigo dizendo: não, mas o pastor deve estar errado. A gente até conversou isso com o pastor. Não é justo o pastor falar que para alguns irmãos o motivo é justo de não trabalhar no domingo, por que para nós não é justo? Qual é a diferença de um irmão para nós? Todos nós somos iguais. E aquilo vinha no nosso coração, mas nós sabemos que não era de Deus, era porque nós demos a brecha para o inimigo. E continuamos a fechar contrato nos domingos. Conclusão, irmão, porque a história é muito longa, nosso testemunho é muito grande. O pastor chamou a atenção da gente umas 3 vezes, a gente vindo até aqui, e a gente começou a sentir isso na nossa família. A nossa filha Manu, que a gente tanto ama, começou a ficar muito rebelde, e aquilo estava maltratando demais a nossa família. A gente sofreu muito, mas era um reflexo da nossa culpa, do nosso erro, da nossa desobediência. A partir do momento que nós desobedecemos a Deus, Ele se afasta, porque Deus é um Deus da verdade, da obediência e de segui-lo. E a gente tinha Deus no coração, claro, a gente conhecia a verdade, mas nós nos afastamos. Nós não permitimos que Deus tomasse conta da nossa vida, a gente quis cuidar da nossa vida por nós mesmos. E a Manu começou a dar problemas em casa. E nós sentimos que a gente ia perder a nossa filha. Não perder por morrer, não é isso. A gente ia perder a nossa filha para o mundo. E se ela se perdesse para o mundo, ela possivelmente não voltaria mais. E isso machucou muito a nossa família. Até que um dia o pastor nos chamou aqui novamente, porque ela começou a dar problema na escola. E aí nós ouvimos naquele dia e falamos: pastor, o senhor tem toda razão. E entendemos o que o pastor estava querendo dizer. Falamos: pastor, mas é muito forte, continue nos ajudando, porque o inimigo nos afeta, nos aflige, né? E nos atenta, seria essa palavra. E, enfim, oramos, chegamos em casa e fizemos um propósito, eu e o Gil: amor, não vamos mais trabalhar no domingo. A partir de agora, todos os contratos que estão fechados vamos honrar, mas nós não vamos mais, vamos obedecer. E entregamos. Risquei a agenda, toda a agenda, na data de domingo, e falamos para o Senhor: Senhor, se até que o Senhor nos sustentou, se nós continuarmos trabalhando só no sábado, amém, eu sei que não vai nos faltar nada, porque o Senhor sempre nos deu mais abundantemente além, e isso aqui é seu, não é nada nosso, esse empreendimento é todo seu. E não fizemos mais contrato nenhum no domingo, nenhum. E aí entregamos para o Senhor. A partir do momento que nós fizemos esse propósito com Deus, houve a restauração na vida da Manu, foi gradativa, ela ainda está sendo restaurada, porque a gente sabe que é uma restauração, mas ela é outra menina, ela é linda, está cada dia mais linda. E a nossa família em si foi transformada.
E a partir daí nós começamos a trabalhar, inclusive dias de semana, coisa que nós nunca fizemos antes. Dias de semana, segunda-feira, quarta-feira, feriados, outras datas empresariais, enfim. E hoje Deus tem nos dado muito mais em valores monetários do que nós trabalhávamos antes no sábado e no domingo. Trabalhando hoje somente no sábado e esporadicamente alguns dias de semana. É como o pastor Roberto nos demonstrava, a obediência vem primeiro. E a partir do momento que nós obedecemos, nós sentimos no nosso coração e na nossa família a restauração e como é bom a gente obedecer. É por isso que eu pedi a licença para o pastor, porque eu senti no meu coração que eu precisava trazer. Eu trouxe esse testemunho no final do ano, no nosso culto de vigília, mas muitos irmãos que estão aqui hoje não puderam ouvir. E eu senti que alguns irmãos precisavam ouvir, porque Deus transforma, Deus ajuda e Deus restaura, que é o mais importante, a restauração. E a gente não pode se desviar desse caminho, desse propósito, porque o inimigo atenta. Ah, não está sendo fácil para nós? Não. A gente está feliz, a gente está em paz, mas as tentações vêm diariamente, todos os dias, todos os meses. São contratos de pessoas que vêm e querem, insistem, eu pago mais, mas nós somos firmes. Não trabalhamos no domingo e aproveitamos e falamos o testemunho. Somos cristãos e o domingo é o dia do Senhor, então nós não trabalhamos. Então eu queria deixar isso para vocês, irmãos, obedeçam. A obediência para Deus é tudo, porque a partir daí que Ele vê o coração da gente. E se vocês têm algum problema de família que não estão obedecendo, obedeçam, porque vocês vão ver o milagre que Deus faz na família. Obrigada, pastor, e desculpa, irmãos, porque eu tomei um pouquinho mais de tempo de vocês. Eu agradeço muito ao irmão Gil e Mediane por compreender. Quando eu preciso repreender, não é por não amar, muito ao contrário, é por amar que precisamos falar, e dou graças a Deus pela compreensão. Cantemos todo, tá bonito esse. Quando nos cercar o mal, ao rugir do temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar e a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca duvidar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus.
Antes ainda de terminarmos o culto, peço que todos abaixem suas cabeças em oração. Cantamos na última estrofe do hino: sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar. Talvez entrou aqui nesta noite alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e isso é importante. Vários já fizeram isso, e domingo que vem vão começar a se preparar para o batismo. Esse é o primeiro passo. Qualquer um, primeiro tem que dar o passo de entregar-se a Ele. Cantamos: perto e pronto para salvar. Há hoje alguém aqui nesta noite, todos os cristãos orando, todos orando, alguém nesta noite, levante a sua mão onde você está, e o Senhor Jesus vai te receber. Ele quer a sua salvação. Faça esse passo de fé, levante a sua mão onde você estiver, se alguém ainda não fez, e nós vamos orar por você, e você terá o seu nome escrito no livro da vida, onde ninguém pode tirar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um culto que podemos prestar ao Senhor. Agradecemos a Deus pelos hinos que foram cantados, tocados, pela Tua palavra, pelas crianças lá embaixo também, pela educação que os pais estão dando para os seus filhos, Senhor. Agradecemos o testemunho da irmã Eliane, tão impactante também para todos nós. E é claro, Senhor, lemos na Tua palavra que quando os israelitas se descuidaram do dia do Senhor, as consequências foram desastrosas financeiramente, familiarmente, até mesmo na vida do país, em todos os sentidos, porque estavam contra a vontade do Senhor. E os brasileiros estão muito descuidados, Senhor. O dia do Senhor é usado para tantas coisas, menos para a casa do Senhor. Por isso te louvamos por todos os teus servos que aqui estão, em respeito à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes ao Senhor, como nossa amada irmã Eliane falou. O que mais agrada ao Senhor é a obediência. Por isso, abençoa-nos a termos uma semana de obediência e de fidelidade ao Senhor. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos de Quatro Barras, irmãos de Campina Grande do Sul, irmãos de Piraquara, irmãos de Pinhais, irmãos de Curitiba, irmãos de Colombo, da onde estiverem os nossos irmãos aqui, sejam todos guardados por Ti, sustentados pelo Senhor e pela Tua boa mão. Muito obrigado, porque o Senhor está sempre perto de nós, pronto a nos guardar, e o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nos estudos, nos trabalhos, nos seus compromissos, servindo ao Senhor, fazendo a sua maravilhosa vontade. E até o nosso próximo encontro, com a permissão do nosso Senhor.